Kate, o projeto dela, resolvi participar e falar um pouco sobre a minha depressão. Quero pedir desculpa do jeito de eu gravar esse vídeo, porque ou é eu gravando assim, ou a minha filha de 2 anos lá no quarto gritando patrulha canina, gravando junto. Então não vai dar certo. Então eu preferi fazer aqui. Eu vim falar um pouco sobre a minha depressão. Muita gente que me conhece, que vai assistir esse vídeo, falou assim: você tem depressão? Eu tenho depressão desde a minha infância. E eu vim aqui esclarecer, contar um pouco do porquê de tudo isso. Eu sou criada num lar evangélico, lar cristão, pai, mãe, avós, tios, primos, todo mundo, né? Tá. Quando eu tinha entre 9 para 10 anos de idade, eu fui estuprada por um membro da igreja dos meus pais. É uma coisa assim, meio que hoje em dia eu converso mais tranquilamente a respeito. Antigamente eu não conseguia me abrir muito a respeito, não conseguia falar. Mas hoje eu acho que esse vídeo eu vou conseguir falar tranquilo a respeito disso. Eu tinha 9 para 10 anos, na minha cabeça rodava muita coisa, eu não conseguia assimilar tudo isso, porque isso há 16 anos atrás a gente não tinha internet como hoje em dia, não era um assunto falado como hoje em dia. As coisas assim que eu me sentia era envergonhada do que aconteceu, culpada do que aconteceu, oprimida. Sentia que eu tinha alguma culpa disso ter acontecido comigo, não entendia, me julgava, falava o que eu fiz, o que eu fiz, gente, por que eu fiz isso. Às vezes ficava tentando achar algo na minha mente assim que poderia ter levado a acontecer isso, sabendo que eu era uma criança, eu não tive culpa disso tudo, mas isso infelizmente veio acontecer comigo. Eu com 10 anos, até os meus 15, eu convivi com o meu estuprador dentro da mesma igreja. Pra mim foi momentos bem difíceis da minha vida, porque eu conversando com a minha mãe esses meses atrás, ela me lembrou de vezes que eu peguei faca pra me tentar me matar, tentei pular de muro, subir em cima de casa pra me jogar. Nunca me contei assim, cheguei nela e falei assim: olha, aconteceu isso comigo. Não, porque eu tinha medo e tinha vergonha. Eu tinha medo tanto como da pessoa que fez o que fez comigo, porque eu vi ele na porta da minha escola, que ele ia até lá de moto. Abri a porta pra tu ir pra casa, se tu vê a pessoa ali, tu vai ficar como? Com medo, né? Vi ele na igreja, ele falou que se alguma vez eu contasse pra ninguém acreditar, não ia dar em nada. E assim eu fui vivendo. Aí eu conversando com a minha mãe, ela me lembrou de fatos que aconteceu que eu fiquei bem perplexo assim comigo. Eu falei assim: cara, eu não acredito, são coisas assim na minha memória que eu não conseguia lembrar. Quando ela me falou, eu comecei a me lembrar, mas antes eu não me lembrava disso. Eu comecei a dar trabalho, tentar chamar a atenção de alguma forma dos meus pais para mim, para que eles percebessem que algo estava errado, ou que antes, na minha cabeça, eu lembro que é o seguinte: eu tentava fazer as coisas erradas, mas do lado errado, para que eles falassem assim, porque meu pai, como era o cabeça da igreja, ele falasse assim: não, eu não quero você aqui, tipo, me renegasse de alguma forma para que eu não estivesse ali, porque pra mim me machucava eu tá ali nos dias de culto, tá vendo a pessoa e como se nada tivesse acontecido. Eu era uma criança, rodava mil e umas coisas na minha mente, pensava muito em suicídio. Uma criança de 11 anos pensava em se matar constantemente. Eu lembro de vezes de eu deitar na minha cama, colocar o travesseiro na boca e gritar, urrar, chorar, me esconder, me sentir envergonhada, culpada de tudo isso que aconteceu comigo. E diversas vezes eu pensava muito. Hoje em dia eu consigo conviver, não penso tanto em suicídio, porque eu sou mãe de 2 filhos, penso mais neles hoje em dia do que em mim. Mas pensava muito em acabar com tudo isso, porque é uma dor que fica gravada na tua alma. Tu lembra disso? É uma coisa assim que não tem remédio que sare, não tem uma pancada assim, ó, na cabeça que tu vai esquecer disso, vai apagar isso da tua memória e tu não apaga. Aí com os meus 15 anos de idade, meu pai consegui convencer ele. Falar: ai, vou sair, né? Não vou mais ficar nessa igreja, não vou mais ter contato com essa pessoa. Pra mim foi uma das melhores coisas, foi um dos melhores momentos da minha vida, foi quando eu consegui me libertar de sair daquela igreja. Porque eu sabia que eu não ia ter mais que ficar vendo aquela pessoa constantemente. Pra mim foi ótimo.
E fui para outra igreja, fui bem recebida. E aonde uma vez o pastor pregando, né, ele falando algumas coisas a respeito de tudo que eu sofri, eu me senti bem tocada, aonde que eu consegui a primeira vez na minha vida falar a respeito. Foi onde eu falei pra ele, expliquei pra ele o que tinha acontecido, pra ele, a esposa dele, foi passado aos meus pais, foi meu pai e minha mãe. Eu fui encaminhada para a delegacia, fui fazer o exame de corpo e delito. Como o meu abuso, o meu estupro, né, foi anal, não foi comprovado por exame, porque eles fizeram um exame para ver se tinha rompido o ímen, não havia rompido o ímen porque ele não tinha me penetrado por ali. E pra mim foi bem complicado nisso tudo, porque aí veio na minha mente o que ele falava, não vai dar em nada, ninguém vai acreditar. E ficou muito assim, eu me machuquei muito devido a isso. Da primeira vez de eu ter me exposto, que eu ter me abrido, ter falado a respeito, não dá em nada, cara, é uma sensação assim, uma das piores sensações que a gente tem, assim, fico, poxa, então por que eu falei, por que eu não acabei comigo? Às vezes eu ficava pensando, poderia ter morrido, que era melhor, esse sofrimento passa, esses pensamentos passam, porque tu tá de boa, tu tá alegre, do nada vem esses pensamentos na mente da gente, você não pede, primeiro, você não pede pra ter depressão, você não pede pra ter crise, você não pede pra ter nada, ela simplesmente chega, vem, foi, tu não pede, chega sem pedir licença. Aí assim foi. Deixa eu lembrar. Focar. Fui quando agora fiquei de maior, não conseguia conviver, pois ele mora na mesma cidade dos meus pais. Quando eu fiquei de maior, a primeira coisa que eu fiz, eu me lembro, foi sair de casa, porque eu não queria conviver ali, não queria morar mais naquela cidade. Eu não queria mais viver ali. Pra mim, aquela cidade não, qualquer cidade menos aquela na minha vida. Foi onde que a primeira vez que eu saí, fui embora. Passado uns anos voltei. Graças a Deus, assim, eu não vejo essa pessoa com frequência. Eu moro 300 quilômetros dos meus pais, da onde eles moram. Pra mim, hoje em dia eu tento sobreviver, a gente tenta viver. E assim, uma coisa, eu conversando com um amigo meu, há uns meses atrás, ele me falou, assim, eu contando a respeito de tudo que aconteceu, ele falou assim, Lohane, esse crime não prescreveu, depois, quando a pessoa sofre, eu não sabia disso e acredito que muita gente não sabe, quando tu sofre um estupro na infância, algum tipo de abuso, quando tu completa 18 anos, você tem 20 anos para recorrer, para tu ir atrás. Foi o que eu fiz. Hoje, com 26 anos, eu fui de entrada no meu boletim de ocorrência. Eu quero que ele pague de alguma forma, que ele vai pagar. Que me expliquem o porquê eu não tenho boletim de ocorrência, porque nada foi puxado na ficha, não tem boletim de ocorrência. Na época, eu não fui encaminhada para psicólogo, para nada. Ficou uma coisa assim muito vaga. E hoje, eu quero que a justiça seja feita, que o que ele fez comigo, os danos que ele causou na minha mente, cara, que ele pague, que ele apodreça lá dentro. Eu sei que a justiça do Brasil é falha pra caralho, que ele não vai apodrecer dentro de uma cadeia, mas que ele pelo menos fique preso e pague pelo que fez, porque eu era uma criança, eu não tinha malícia, eu era uma criança sadia, uma criança feliz. A pessoa fudeu com a minha vida, fudeu com o meu psicológico, fudeu com tudo. Tu não tem ideia do que é uma pessoa viver com um estupro. Às vezes eu vejo, me desculpem eu relatar isso, às vezes eu vejo pessoas falando assim, tal lugar, fulano estuprou, Beltrano, uma criança e matou, mano. Às vezes eu queria que isso tivesse acontecido comigo. Eu preferia 1000 vezes ter morrido do que eu conviver esse tempo todo me lembrando disso comigo. Uma coisa que eu tenho comigo é que Deus é tão bom na minha vida, assim, que o maior presente que ele podia ter me dado são os meus 2 filhos, porque eu acho que foi no momento, assim, que eu mais pensava em desistir de tudo. Que eu falava, eu não quero mais, eu não aguento.
Que foi um momento assim que... Nossa, eu tô cagando no vídeo. Que eu falei assim, eu não quero mais, eu não aguento. Que foi a hora que ele parece que falou assim, toma, não é com o pai certo, mas toma, tu precisa disso. Talvez isso te agarre, te dê força pra tu viver. E o que me mantém vivo hoje, que eu não penso assim, às vezes eu penso em acabar com tudo, mas a hora que eu lembro deles assim, me vem aquele negócio, eu não posso, porque eles vão crescer, vão saber o que aconteceu comigo, quem sabe eles também não vão passar por algo parecido. Nossa, ainda bem que eu tô sem maquiagem, senão vocês iam ver a merda que isso ia dar esse vídeo. Então, desculpa, gente. É porque eu achei que eu ia conseguir gravar esse vídeo sem chorar, na boa, mas não foi bem assim. Então eu tento viver, a gente tenta viver assim. E tá, o meu processo na justiça tá rolando, tá o bem feito. Vou até onde tiver que ir, de alguma forma ele vai ter que pagar pelo que ele fez, por ter ferrado com a minha vida. Isso. Se alguém também passou por isso, mano, vai atrás, não se suicida não, porque hoje em dia eu também penso assim, se eu tivesse me suicidado quando eu, na época, ele teria passado impune, ele ia viver essa vida como se nada tivesse acontecido, mas hoje não. Eu não fiz isso e ele vai pagar, porque tem justiça. Hoje a justiça ela não tá tão falha como antigamente. Hoje o pessoal fala muito sobre estupro, sobre isso. Então, é uma coisa assim que a gente tá criando força pra ir à luta. Ah, é vergonhoso? É vergonhoso. Tu sofreu. Mas não desiste, não desiste, tu não tem culpa. Quem tem que ter vergonha é quem te agrediu ou quem fez algo contigo, não é você não. Antes eu pensava muito, ai que vergonha disso, que vergonha, mano, não é vergonha. Vergonha quem tem que ter é quem fez contigo, não é você que sofreu, você é uma vítima, como eu sou uma vítima que às vezes eu penso, sinceramente, tem hora que eu olho assim, eu falo, mano, eu não sei como eu tô aqui, porque foi tanta coisa assim, ó, que eu passei, tantas vezes, assim, tantas oportunidades que eu tive de acabar com tudo, e parece que tinha algo ali do meu lado que não deixou, mas eu acredito que isso aconteceu por algo para dar certo aqui na frente. Se não tiver para dar, já tá dando, já tá sendo encaminhado. Então esse é o meu depoimento, esse é um pouquinho da minha história. Me desculpem por tudo aí. Twinkle, twinkle, all the night. Then the traveler in the dark thanks you for your little spark. He could not see which way to go if you did not twinkle so. Spark. He could not see which way to